Olá, alunos. Vamos trabalhar hoje uma aula sobre continuidade, limites. E eu quero trabalhar com vocês também uma questão da função exponencial. Então, acompanhem comigo aqui uma curiosidade. Nós temos esta função f de x, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Vamos ver como é que é essa função. F de x igual 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então vejam que interessante. Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem assim, para x igual a zero. Para x igual a zero, f de x não vai existir. Elevado a zero. Então, notem, para x igual a zero, não vai existir. Vejam aqui no gráfico, ó, que para x igual a zero, a função não existe. Zero não tem a função, depois começa a existir, e antes do zero existe a função. Agora, vamos examinar com mais cuidado. Para x, então aqui não existe. Vamos examinar agora para x igual a 10. f de x, 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10. 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10, vocês vão ver que vai dar aproximadamente 2,7 e alguma coisa, tá? Então, se vocês pegarem uma calculadora, verão que dá em torno disso. Curiosamente, se você fizer x igual a 100, essa função 1 mais 1 sobre 100 elevado a 100 vai ficar em torno de 2,7 e alguma coisa. Então, tá vendo? Ó? 10, 100, e se eu colocar um número bem maior, para x igual a 100.000, por exemplo, né? Vamos colocar aqui em cima, para x igual a 100.000. f de x, 1 mais 1 sobre 100.000 elevado a 100.000. Tá? Isso aqui também vai dar aproximadamente 2,7. Então, o que eu quero falar para vocês? Podem pegar a calculadora e fazer experiências com 100.000, com 1 milhão, com vários valores. Essa função, ela não vai passar desse 2,7. Esse 2,7 é chamado de número de Euler. Então, se eu aumentar, estou aumentando aqui para 10.000, então, quando x aumentar para
um número bem grande, ó, bem grande, um número grande a gente chama assim, infinito. Uma quantidade grande, não é um número, é uma quantidade. Então, f de x tende para E, onde E, número de Euler, 2,718, aproximadamente. E não vai sair disso. Então, se você começar a aumentar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, tal, vai ficar mudando essa casa aqui para frente, mas fica em torno disso. Vai dar E. Então, esse número E existe na sua calculadora, é a base dos logaritmos naturais, tem a tecla E na X na sua calculadora, e a base dos LNs, dos logaritmos naturais, tá? Então, vejam que interessante. Quando x vai para infinito, o f de x, como nós podemos ver, vai para E. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Vou deixar o E aqui para vocês, ó. E vamos falar um pouquinho sobre continuidade, sobre limite também. O que é o limite? Muita gente não... Vamos recordar um pouquinho. Quando eu faço o x se aproximar de um valor, em linhas gerais, isso estou falando de maneira informal, o y tende para um valor. Esse valor y, que o y se aproxima, a gente chama de limite. Claro que tem várias condições. O ponto do x tem que ser um ponto de acumulação, né? Que a gente viu o conceito já, tá? Mas, em linhas gerais, é isso. Você aproxima o valor de x, né? E o valor de y é o limite. Então, vejam o gráfico da função 1 mais 1 sobre x elevado a x. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Olha como é que fica o gráfico dessa função. Vocês podem fazer esse gráfico no Winplot, no Wolfram, algum software matemático, tem vários aplicativos de celular. Vejam aqui, que quando x está vindo para zero, aqui é o x. Então, quando x está vindo para zero, pela esquerda, está aqui, ó, x tendendo a zero, né? Então, vou colocar, ó, x tendendo a zero, esse menos quer dizer pela esquerda, x tendendo a zero pela direita, ó. Essa flecha e essa flecha. Então, vejam, x tendendo a zero menos quer dizer tendendo a zero por valores menores. Então, menos 0,1, menos 0,001, menos 0,0001. Esse menos significa se aproximar de zero por valores menores que zero. E esse mais, zero mais, significa se aproximar de zero por valores maiores que zero. Então, eu posso dizer que nós podemos recordar aqui o limite, né? Então, veja, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, tem que ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita. Se acontecer isto, existe limite. Tá? Então, quando acontece isso,
existe o limite. Se acontecer isso e a função for igual, então você tem o limite igual ao valor da função, aí a função vai ser contínua, tá? Então, as condições de continuidade, você tem o limite da função igual à função. Vamos escrever isso aqui. Para a função ser contínua. O que é uma função contínua mesmo? É uma função, né, em linhas gerais, você consegue traçar sem tirar o lápis do papel. Ó, uma função descontínua, eu tenho que traçar, tirar o lápis do papel e voltar. Certo? Descontínua, contínua. Então, o que tem que acontecer para ser contínua? Limite de f de x contínua em x igual a A, por exemplo. Quando x tende a A, pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a A pela direita. Para ser contínua, limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual a f de A. Então, essa é a condição de continuidade. Para ser contínua uma função, o limite à esquerda tem que ser igual ao limite à direita. Nesse caso, dizemos que existe limite. Se o limite à esquerda for diferente do limite à direita, não existe o limite. Existem apenas os limites laterais. Isso aqui, limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Se o limite da função for igual ao valor da função, aí nós dizemos que ela é contínua neste ponto. Então, limite de continuidade, temos que dizer contínua em x igual a A. Tá certo? Então, veja aqui, a nossa função, voltando aqui para o nosso gráfico, né? Nossa função, estão vendo que é descontínua, ó, ela tem uma interrupção no zero, tá? Então, há de se esperar que isso aqui, continuidade, não aconteça. O limite, quando x tende a zero, ela é descontínua no zero, tá? Ó, estão vendo? Ela interrompe no zero e você tem que começar de novo aqui. Então, 1 mais 1 sobre x, vamos ver aqui. Quando x tende a zero pela esquerda, valores menores que zero, ó, ela está vindo aqui e vai indo lá para cima. Quanto mais eu me aproximo aqui, vai indo para um número muito grande, que a gente chama de infinito, ou mais infinito. E se eu vier com zero aqui, pela direita, ó, tá vendo? Ó, x tendendo a zero pela direita, ela está vindo para o número 1. Então, aqui, 1 mais fazendo o limite, né? Não vai existir a função no ponto. Importante lembrar, ó. Vejam que se você colocar um zero aqui, você vai dizer que não tem 1 sobre zero. 1 sobre zero não tem, mas existe uma aproximação. Essa aproximação chama limite. Então, não é que a função tem no zero, ela se aproxima. Quando x se aproxima de zero, esse valor se aproxima de 1, tá? Então, vamos ver como é que fica a análise de uns limites aqui, tá?